Essa semana, Libra, um golpe silencioso está chegando de onde você menos espera. A pessoa que fingiu ser sua aliada tem um plano contra você. Não feche esse vídeo, o que vou revelar pode salvar seu dinheiro e sua paz. Eu sei que você está me olhando agora com aquele olhar de será que é sobre mim mesmo? É sobre ser sim, só sobre ser. Olha, faz tempo que os astros não me puxavam assim pelo braço para falar de Libra. Estou falando de uma pressão que eu sinto, não leio nos livros, não aprendi em curso. A gente que trabalha com o movimento dos astros, há muitos anos, aprende que eles falam antes de acontecer. E essa semana eles falaram alto. Sabe como é quando você está na beira do mar e a maré parece calma, parece bonita, mas debaixo da superfície tem uma corrente puxando, você nem percebe que está sendo levado. Vai indo até que olha para trás. E a praia sumiu. É exatamente isso que está acontecendo na sua vida agora. A corrente já começou. Você só ainda não sentiu nos pés. Eu precisava te contar isso hoje, porque essa semana tem uma janela. Essa janela vai fechar. E se você não souber o que está vindo, a corrente vai te levar antes de você entender o que aconteceu. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguém na sua vida, pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser aquela pessoa que está sempre no seu WhatsApp, com uma proposta nova que fez você se sentir especial, que chegou pertinho, soube das suas dificuldades, soube dos seus sonhos e pareceu uma bênção, você relaxou com essa pessoa, abriu a guarda. Meu bem, é aí que mora o perigo. Libra não é ingênua não, mas Libra tem um ponto que poucos signos têm. Você acredita no equilíbrio, você acredita que se você trata bem, te tratam bem, que se você é leal, recebe lealdade. E essa crença que é linda, que é parte de quem você é, às vezes deixa uma porta aberta que não devia estar aberta. Essa pessoa viu essa porta e entrou devagarzinho, sem fazer barulho, exatamente do jeito que a corrente do mar entra, sem avisar. Eu estava conversando com os astros esses dias e olha, eu sei que pode parecer estranho falar assim, mas quem trabalha com o céu por décadas aprende que às vezes os planetas não são só planetas, eles são vozes. E Vênus, que rege ser, me disse uma coisa que me deixou inquieta. Me disse assim, ela achou que a maré ia proteger ela, mas a maré não protege, a maré vai e vem do jeito que quer. E eu entendi, porque Vênus, o seu planeta, está numa posição, essa semana, que expõe exatamente aquilo que você mais protege. Não a sua carteira, só você tem mais do que isso em jogo. Tem a sua confiança, tem a sua paz de espírito, tem aquele dinheiro que você guardou com sacrifício, achando que estava num lugar seguro. Saturno está olhando de longe com aquele olhar pesado. E quando Saturno olha assim para Vênus, não tem conversa bonita que aguente. O que estava escondido começa a subir, como o que fica no fundo do mar sobe quando a maré muda. Mas eu ainda não te falei a parte que mais me preocupou. Porque os astros não me mostraram só um perigo vindo de fora. Me mostraram um perigo que começa dentro de você. Você está prestes a confiar em alguém ou já confiou. E está se convencendo de que foi certo. E o problema, meu bem, não é a pessoa. O problema é a corrente que ela criou. Sabe aquela sensação de mar calmo que de repente puxa o pé? É isso. Você está parado, achando que está firme e o chão está se movendo por baixo. Vênus, quando fica vulnerável assim, faz uma coisa estranha com Libra. Faz-se enxergar o que quer que seja verdade, não o que é, o que você quer que seja. E aí, você começa a construir argumento para defender quem não merece defesa. Você começa a explicar comportamento suspeito com desculpa que a própria pessoa nem deu. Você faz o trabalho por ela. Isso tem nome, e o nome não é lealdade. É uma armadilha que você mesmo armou. Agora espera aí, porque aqui vem a parte que muda tudo o que eu te disse até agora. Eu precisei perguntar para os astros 2 vezes, porque a resposta deles não foi o que eu esperava. Eu perguntei, quem vai tentar prejudicar Libra essa semana? E a resposta que veio não foi um nome, não foi um tipo de pessoa. A resposta foi uma situação. Uma situação que já aconteceu antes há muito tempo, talvez 20 e tantos anos atrás, e que está voltando com outra cara, mesma corrente, água diferente. Você já passou por uma perda que envolveu alguém próximo. Pode ter sido dinheiro, pode ter sido uma oportunidade, pode ter sido uma traição que custou caro.
E você superou, seguiu em frente, mas carregou um padrão, o padrão de confiar rápido demais em quem mostra familiaridade. E é exatamente esse padrão que alguém mapeou em você. Não estou falando de golpista de internet, sabe? Estou falando de alguém que você conhece ou que foi apresentado por quem você conhece. Alguém que aprendeu a falar a sua língua, que sabe tocar nos pontos certos, que sabe quando oferecer ajuda, que chega no momento exato em que você está precisando acreditar em algo bom. Saturno viu esse padrão antes de você ver e está te avisando. A maré não discrimina. Ela leva o que tiver solto, independente de quanto valor aquilo tem para ser. Então, o que você faz agora, concretamente, essa semana? Primeiro, não assina, não transfere, não confirma nada que envolva dinheiro ou compromisso, sem dormir pelo menos uma noite em cima. Uma noite, não 3 horas uma noite completa. O que for urgente demais para esperar isso, já é suspeito. Segundo, quando alguém te apresentar uma oportunidade, repare em quem lucra se você disser sim. Se a resposta não for clara em 30 segundos, pergunte diretamente. Veja a reação. Pessoa honesta não tropeça nessa pergunta. Terceiro, e esse é o que a maioria ignora, fala com alguém de fora da situação. Não alguém que conhece a pessoa, não alguém que já está envolvido, alguém de fora que possa ouvir sem interesse, porque a corrente que puxa você por dentro é silenciosa e às vezes só quem está na margem consegue ver o movimento da água. E agora eu preciso te dizer uma coisa, que os astros repetiram para mim 2 vezes essa semana. 2 vezes, meu bem, o que não é comum. Marte ainda está transitando numa posição que ativa exatamente o ponto mais vulnerável de Libra, o desejo de manter tudo em paz. Você sabe que tem esse instinto, né? Aquela vontade de não criar atrito, de não parecer desconfiado, de não magoar quem veio com um sorriso. E é justamente aí que a maré entra. Suave, constante, quase invisível, mas ela move areia. A pessoa que chegou até você com essa proposta, com esse pedido, com essa oportunidade imperdível, ela leu você antes de abrir a boca. Ela viu que você preza pela relação. Ela usou isso. Isso não é fraqueza tua, é um dom que foi transformado em alvo. Mas espera aí, porque a parte mais difícil ainda não foi dita. O maior risco dessa semana para Libra não é o golpe que vem de fora, é o espelho. É você olhar para a situação e pensar, eu já passei por isso antes, eu sei como termina, e mesmo assim continuar. Não por ingenuidade, por esperança. Porque uma parte de você ainda quer que dessa vez seja diferente. Os astros chamam isso de padrão de maré inversa. Você sabe que a água vai recuar, mas entra assim mesmo, porque o calor da areia molhada parece familiar. Eu perguntei aos astros, por que Libra repete? E a resposta que veio foi essa, porque Libra aprende pela relação, não pelo isolamento. Você precisa estar dentro para entender. O problema é quando estar dentro custa caro demais. Então aqui vai o que você faz com isso na prática. Essa semana especificamente. Se tem uma conversa financeira pendente, um contrato, uma transferência, um acordo verbal que ainda não foi formalizado, não fecha antes de quinta-feira. Mercúrio ainda está reorganizando o campo de percepção de Libra. Até lá. Antes disso, você está vendo a situação com um filtro que não é completamente teu. Se alguém pressionar antes disso, use exatamente essa frase. Preciso de mais um dia. Só isso. Sem explicação longa, sem desculpa. Quem respeita ser, aceita. Quem não aceita essa reação, já é a resposta que você precisava. E tem mais uma camada nisso que eu quero que você carregue essa semana. Proteção energética para Libra agora não é sobre fechar portas, é sobre saber qual porta é qual. Porque tem gente que entrou na tua vida com acesso real e está usando esse acesso de forma errada. Não é estranho, é conhecido. É alguém que você já deixou perto. A maré não traz só o que é novo. Ela também traz de volta o que você achou que tinha ido embora. E quando essa pessoa voltar, porque ela vai voltar, essa semana você vai sentir aquele impulso antigo de abrir, de confiar de novo, de achar que dessa vez é diferente. Os astros me disseram uma coisa sobre isso que eu não consigo segurar só para mim. Eles disseram, a maré não muda de natureza só porque você gosta dela. Ela vem, ela vai,
ela puxa. E se você ficar parado esperando que a corrente respeite o teu chão, você vai perder o equilíbrio toda vez. Então, o que você faz com quem voltou? Você observa. Você não fecha, mas também não abre tudo de uma vez. Você deixa a maré mostrar o que trouxe, antes de sair abraçando o que chegou. Essa semana, Libra, o teu maior ato de proteção não vai ser um ritual, não vai ser uma pedra, não vai ser uma oração longa, vai ser uma pausa de 3 segundos antes de responder. Só 3 segundos. Respira e depois fala. Nesse espaço pequeno é que está a tua força real agora. Porque o golpe que vem de quem você conhece, ele não chega gritando. Ele chega no tom de voz que você já aprendeu a achar normal. No pedido que parece razoável. Na urgência que parece legítima. E você, que passou anos afinando a tua percepção, que aprendeu na dor a distinguir o que é real do que é encenação, você já sabe. No fundo, quando algo não está batendo certo. Não ignora esse saber. Não pede desculpa por ele. Os astros não me pediram para te assustar hoje. Me pediram para te lembrar do que você já carrega. E que às vezes no meio da corrente a gente esquece que sabe nadar. Você sabe nadar, meu bem. Então, vai com calma essa semana. Olha bem para quem está do teu lado. Pergunta internamente, não para mim. Não para os astros, pergunta para você mesmo. Essa pessoa aqui, ela me deixa mais leve ou mais confuso? A resposta que vier primeiro, antes do julgamento, antes da dúvida, essa é que você precisa ouvir. E se esse vídeo tocou em algo que você já estava sentindo, mas não sabia nomear, eu quero muito saber. Deixa aqui nos comentários. Eu já sentia, mas precisava ouvir. Só isso. Porque quando você escreve isso, você está confirmando para você mesmo que a tua percepção é real e esse reconhecimento tem um peso que vai além do que parece. Se você ainda não assinou o canal, assina agora. Toda semana tem um alerta novo, feito especialmente para o teu signo, com esse mesmo cuidado. Cuida de você. A maré passa, mas você fica.